Graça e paz, meus amados. Que alegria estar aqui essa noite, poder compartilhar com você essa palavra. E o que eu tenho para que Deus ministrou no meu coração para estar compartilhando com vocês hoje, está em Mateus, no capítulo 20, no versículo 29. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 29, diz o seguinte: quando Jesus e seus discípulos saíam de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, diziam os brados, os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Meus irmãos, vamos orar agora pela palavra. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Reconhecemos, Pai amado, que o Senhor reina sobre nós. Deus, eu peço a Ti agora que o Teu Espírito tenha liberdade, Deus, para agir no nosso meio, para falar comigo, para falar com cada pessoa que está escutando essa palavra agora, Pai. Deus amado, que essas pessoas sejam impactadas pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa entrar em cada casa, em cada lar e trazer mudança, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu peço ao Senhor. E reconhecemos, Pai amado, que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode mudar. E eu sei que essa é a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse trecho conta sobre um milagre que Jesus fez. E ali diz que Jesus e seus discípulos estavam saindo de Jericó e uma grande multidão o seguiu. Durante o ministério de Jesus, meus irmãos, era comum as multidões o seguirem. Depois que ele começou a realizar milagres, depois que ele começou a multiplicar os pães, depois que ele começou a curar os enfermos, expulsar os demônios, cada vez mais pessoas queriam saber a respeito dele. Quem era o Cristo? Quem era aquele Messias que estava fazendo tantas coisas em meio ao povo de Israel? E as multidões o seguiam. E Jesus, ele andava no meio das multidões. As multidões o procuravam e ele ia de encontro a elas. Mas, meus irmãos, até hoje as multidões seguem Jesus. Mas nós temos que saber se nós fazemos parte da multidão que quer os milagres, que quer ver as coisas acontecerem, ou se nós fazemos parte dos discípulos. Porque tem diferença entre ser multidão e entre ser discípulo. A multidão acompanha de longe. A multidão corre atrás de seus próprios interesses, porque elas querem ver em Jesus algo que lhes favoreça. O discípulo, ele também quer ver milagre. Ele também quer ver as coisas, mas o nível de relacionamento dele é outro. Porque ele se permite ser trabalhado por Deus. Ele se permite ser discipulado por Jesus. A multidão não tem o caráter tratado. O discípulo tem. A multidão não conhece Jesus mais profundamente. O discípulo conhece. A multidão só sabe o que Jesus pode fazer. O discípulo sabe quem Jesus é. E eu e você fomos chamados não para sermos somente multidão, mas para caminharmos perto de Jesus, para conhecermos Ele intimamente. E para que isso aconteça, meus irmãos, nós temos que reconhecer em nós o que tem que ser mudado e clamar a Ele por essa mudança. Clamar a Ele para que Ele venha em nosso favor, mudar aquilo que tem que ser mudado.
Todos os discípulos que andaram com Jesus, que se submeteram a Ele, tiveram a sua vida totalmente transformada. Não foi apenas um milagre que eles receberam vida, receberam o zoe de Deus. Eles foram salvos, transformados, impactados pelo amor de Deus. Deus chamou a mim e a você para sermos discípulos dEle. Ele não nos quer somente na multidão, Ele não nos quer somente na plateia, Ele nos quer próximos a Ele. Jesus, Ele andava mais intimamente com os discípulos. Pedro, Tiago e João eram mais íntimos ainda. Onde Jesus estava, eles estavam. Onde Jesus dormia, eles dormiam ali também. Onde Jesus ia almoçar, eles estavam juntos. Eles não desgrudavam de Jesus. E por isso sofreram uma transformação tão tremenda na vida deles. A palavra diz aqui que 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Meus irmãos, quando eu li essa palavra, Deus me ensinou no meu coração que hoje tem muitas pessoas assim, que vivem à beira do caminho. Existe, meus irmãos, um propósito na minha vida e na sua. Jesus é o caminho. E nós só nos realizamos nele. Nós só alcançamos o nosso propósito em Cristo. Mas existem muitas pessoas que estão à beira do caminho. Eles não estão caminhando com Cristo. Eles estão perto. Eles conheceram, de certa forma, Jesus. Eles ouviram falar de Jesus. Mas ainda não tiveram a visão completa. Eles ainda não tiveram os olhos espirituais abertos para entender o que é caminhar com Jesus e então entrar sim nesse caminho. E então viver sim o seu propósito. Alguns se acostumam a ficar na beira do caminho, meus irmãos, vendo as coisas acontecerem. Mas não foi isso que Deus chamou a mim e a você para estarmos. Nós não nascemos para ficarmos à beira do caminho. Ali conta que aqueles cegos, eles estavam à beira do caminho. E muitas vezes, nós ficamos como cegos espirituais, não enxergando aquilo que Jesus tem para nós. E enquanto nós não tivermos uma visão clara de quem Jesus é e de quem eu sou em Cristo, e do que Ele me chamou para fazer, eu vou continuar à beira do caminho. E eu vou continuar vendo as coisas acontecendo. Eu vou continuar vendo a vida passar. E eu não entro nesse caminho. Eu não assumo a minha identidade em Deus. E eu vejo outros passando. Eu vejo outros caminhando. Eu estou ali parado. Enquanto outras pessoas já entenderam o que eles são. Porque eles já tiveram essa visão clara de propósito na vida deles. Às vezes nós enxergamos muitas coisas, não somos cegos fisicamente, mas estamos cegos espiritualmente. E aí nos perguntamos, mas Deus, por que aquela pessoa está tão usada pelo Senhor? Por que aquela pessoa conhece tanto da palavra? Como que o Senhor deu tanta sabedoria para ela? Como que o Senhor usa tanto ela para tocar na vida dos outros? E por que comigo isso não acontece? Meus irmãos, quando a pessoa reconhece isso na vida dela, que ela está à beira do caminho, essa é a hora de clamar. Essa é a hora de pedir a intervenção de Jesus. Aqueles cegos, eles reconheciam a sua situação. E eles ouviram falar que ali passaria alguém. Ali passaria o Messias, o Salvador, o Libertador de Israel e de todo o mundo. E o que eles pensaram? Essa é a nossa chance. A hora que eles viram aquele barulho de multidão, muita gente passando, muitos gritando, olha, é o filho de Davi. Aquele que está passando aqui é o Filho do Deus vivo que está entre nós. Eles pensaram, essa é a minha chance. Eu vou clamar a Ele e Ele vai me livrar dessa situação. Meus irmãos, naquele tempo, existiam muitos cegos. Como nós temos muitos problemas hoje, também já tinham naquela época.
Mas eu queria dizer a você que não foram todos os cegos que foram curados. Não foram todos os coxos que foram curados. Não foram todos os leprosos que foram curados. Não foram todas as pessoas que foram salvas. E você sabe por quê? Porque não foram todos que agiram com fé. Não foram todos que clamaram de todo o coração. Não foram todos que usaram de todas as suas forças para se achegar a Cristo. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela foi de encontro a Jesus, o pessoal empurrava ela, sai daqui, e ela falou, não, o milagre é meu e eu vou tocar nele, porque eu sei que se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E ela foi com fé, e ela enfrentou todas as adversidades, até que ela tocou no manto. E quando no meio daquela multidão, todo mundo empurrando Jesus para lá e para cá, de repente ele para, ele fala, olha, alguém me tocou. E os discípulos falam, Jesus, o que está acontecendo? Você está viajando? Está todo mundo te tocando aqui, está todo mundo te empurrando aqui, como é que você fala, alguém me tocou? Vocês não estão entendendo. Tem muita gente me tocando aqui, naturalmente, mas espiritualmente, uma pessoa veio com fé até mim e tocou nas minhas vestes, e naquela hora que ele tocou, de mim saiu virtude, naquela hora que ela tocou, de mim saiu poder, de mim saiu graça, de mim saiu o amor que transforma. Meus irmãos, nós temos que entender que não é de qualquer jeito, nós temos que estar com o coração totalmente voltados a Ele, totalmente voltados a Jesus e clamando a Ele, porque Ele é o único que pode mudar a minha vida e a sua. Tem gente olhando para tantos lugares, olhando para a economia, olhando para o trabalho, olhando para isso e para aquilo, e é importante, mas você tem que entender uma coisa, quem te deu a vida foi Deus, quem vai sustentar você aqui é Deus, só Ele pode te dar, só Ele pode transformar o que é necessário ser transformado. Então qual é a nossa cegueira? O que eu não tenho visto ainda? O que tem me mantido cego espiritualmente? O que eu não estou enxergando? Às vezes, meus irmãos, é um detalhe que vai mudar a minha vida e a sua. E nós ainda estamos parados à beira do caminho. Deus queria ver a gente andando, batalhando, entendendo o nosso propósito e perseguindo Ele, assim como Paulo. Prossigo para o alvo. Ele sabe quem Ele é e Ele sabe aonde Ele vai ter que chegar. Ele sabe que é uma missão a ser cumprida. E Ele foi e cumpriu. Ele pôde falar quando Ele chegou lá no final, olha, eu combati o bom combate. Eu venci na carreira. Porque Ele sabia aonde Ele estava indo. E Ele guardou a fé dele até o final. Meus irmãos, será que tem algo aqui dentro que precisa ser mudado ainda? Com certeza tem. Eu tenho muitas coisas que eu sei que eu não enxergo ainda, que Deus tem que me mostrar. E eu tenho que clamar e falar, Jesus, me mostra, Pai. Traz uma revelação nova. Traz algo novo que o Senhor quer mostrar para mim. Eu não quero ser somente um pastor da multidão, não, Pai. Eu quero ser um discípulo que tem um relacionamento profundo com o Senhor. Deus chamou você para ser discípulo, Deus chamou você para ser amigo, não é para ser multidão, não. A multidão, muitos querem ser multidão, porque na multidão não exige nada. Agora o discípulo, ele vai ter que abrir o coração. O discípulo, ele vai ter que mostrar suas fragilidades. Ele vai ter que mostrar que ele é cego em muitas coisas. Ele vai ter que mostrar que ali dentro tem situações a serem consertadas ainda. Mas ele se submete. Mesmo que para isso, para o mundo pareça humilhação, mas ele não tem problema de se humilhar diante de Jesus. Ele não tem problema de se prostrar diante dos reis, porque ele sabe quem Jesus é. Meus irmãos, nós temos que abrir o nosso coração a Deus e clamar, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de nós, Pai. O Senhor sabe a minha situação, o Senhor sabe a luta que eu estou passando, mas, Senhor, eu sei que uma só palavra Tua pode mudar tudo. Deus amado, eu sei, Pai, que tem coisas aqui dentro, Deus, que uma só palavra Tua muda aquilo que eu estou sofrendo há 20 anos, há 10 anos.
Uma só palavra tua é capaz de me livrar do vício. Uma só palavra tua é capaz de fazer eu vencer dificuldades que eu não consigo sozinho. Deus amado, Deus sabe da tua situação e da minha. A questão é, será que eu tenho ido com fé até Ele? Será que eu tenho transposto as barreiras? E isso é que Jesus está ministrando para mim e para você, meus irmãos. Esses dois cegos que estavam ali, eles não pararam. Falaram, não vou parar. Olha o que diz no versículo 31. Calem-se, diziam aos brados os que estavam na multidão. Quanto mais eles clamavam, mais eles buscavam, a multidão falava, cala a boca, fica quieto, você está atrapalhando a gente. Você vai ver em outro trecho, em Marcos, que conta essa história também. Até os discípulos, assim, ó, fica quieto aí, você está atrapalhando o negócio aqui. Porque até então os discípulos ainda não tinham a visão completa sobre Jesus. Eles também ainda não tinham aquela intimidade que eles viriam a ter depois. Então até eles estão atrapalhando a busca. Até eles estão atrapalhando a entrega daqueles homens. Meus irmãos, quando você começar a clamar e a buscar, talvez uma multidão queira atrapalhar você. Talvez pessoas queiram se interpor no seu caminho. E falar, viu, não precisa tanto não. Jesus está te vendo, está te escutando. Pô, não precisa, baixa a voz aí, não precisa se entregar dessa forma não. Vem ser normal igual a gente. Fica na normalidade. Deus não te chamou para ficar na normalidade. Ele te chamou para viver o sobrenatural. Meus irmãos, quando uma pessoa começa a se destacar, isso causa incômodo nas outras pessoas. Você sabe por quê? Porque elas também sabem que elas deveriam estar fazendo a mesma coisa. E quando você vê o outro fazendo, começa a dar um negócio na gente assim. Quando você vê o cara jejuando demais, o cara orando demais, ele pregando demais, e você fala assim, mas não precisava tanto, né? E você quer achar um defeito daí, para colocar na vida da pessoa, porque é a nossa carne que está ali querendo arrumar uma desculpa, mas no fundo, no espírito, nós sabemos que é a mesma coisa que nós deveríamos estar fazendo. A multidão se sente incomodada. Meus irmãos, o diabo fica incomodado. Quando você começa a clamar demais, buscar demais, se entregar demais, ser bondoso demais, você começa a dar demais em vez de querer receber, você começa a fazer demais em vez de pensar que as pessoas têm que fazer por você. Quando você começa a ir de encontro ao teu propósito, o diabo vai querer atrapalhar isso na sua vida. Ele vai querer até usar pessoas, falar assim, não precisa tanto não, dá um time aí, você vai quebrar a cara. Não é assim não, porque eu conheço fulano de tal que acreditou e daí ele quer achar um porquê, para fazer você parar. Mas esses cegos, eu não vou parar. A Bíblia diz ali que eles, porém, gritavam mais alto ainda, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, quando os problemas aumentarem, quando o mar ficar mais agitado, quando as coisas parecerem que não vão dar certo, clame mais alto ainda. Busque a Deus mais forte ainda. Não deixe as circunstâncias te pararem. Não deixe os problemas fazerem você estacionar. Tem crente que clamava, tem crente que buscava. Mas de repente a tempestade não parou naquele momento. A luta não parou ainda. E daí a pessoa para. Deus não chamou a mim e a você para pararmos. Ele quer que nós clamemos mais alto ainda. Por que eles clamaram mais alto ainda? Porque eles acreditaram em Jesus. Eles sabiam que se Jesus ouvisse aquele grito, ouvisse aquele clamor, Jesus ia parar e ia interceder por eles. Jesus ia parar e ia ouvir a eles. Meus irmãos, eu já fui liberto de algumas coisas na minha vida, de vícios, de problemas. Já fui liberto do vício do jogo. E sabe quando que eu fui liberto? Quando eu clamei de todo o meu coração.
quando eu me rasguei diante de Deus. Eu já estava orando antes, várias pessoas estavam orando por mim. Foi uma luta de intercessão muito grande pela minha vida. Eu glorifico a Deus pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai. Tantas pessoas buscando. Pastores orando por mim. Mas chegou uma hora que eu tive que clamar mais alto. Chegou uma hora que eu tive que chamar a responsabilidade da minha vida. Tem gente que fica terceirizando responsabilidade. Ele sempre quer que o outro... É importante que nós oremos uns pelos outros. Mas saiba que às vezes é você que tem que entrar na presença de Deus dessa forma. E clamar com todo o teu coração. E dizer, Senhor, não tem mais volta, Pai. Eu vou buscar o Senhor para sempre. Eu não vou sair daqui, Pai. Aonde o Senhor for, eu vou junto. O que o Senhor falar ao meu coração, eu vou cumprir. Porque esse é o meu chamado. Meus irmãos, dê um passo de fé. Creia. Porque quem crê não para. Quem crê persevera. Quem crê continua. E Deus chamou a gente para ser assim, perseverante. Paulo bate tanto nessa tecla. Pedro bate tanto nessa tecla. Se você vê as cartas. Porque esse é um sinal da fé. É sermos perseverantes. E ali diz o seguinte: ao ouvi-los, Jesus parou. Meus irmãos, Jesus, ele não resiste a um clamor, não. Ele habita em meio aos louvores. Meus irmãos, quando você clama o nome dele, quando você exalta o nome dele, o Espírito Santo vem. Deus está em todo lugar, mas ele se revela para os filhos. Ele se revela para aqueles que têm fé. Então, se você clamar hoje, se você gritar aqui ó, dentro no Espírito, não precisa ficar gritando não, mas se quiser gritar, pode gritar também. Mas a questão é a nossa alma está gritando por Deus, querendo ser saciada pelo rio de águas vivas que vem direto do trono do Pai. Só isso pode saciar a minha vida e a sua, meus irmãos. Ali diz que Jesus parou. Pensa Jesus parando para a gente. Fala o que o Juliano está falando. O que meu filho está clamando pelo meu nome. De repente Jesus manda o louvor do céu parar. Ele fala, fica todo mundo em silêncio que agora eu quero ouvir uma pessoa. Porque eu estou ouvindo um clamor diferente ali. Meus irmãos, os céus podem parar para o seu pedido, se você pedir com fé. O anjo leva o teu pedido até Deus. Apresenta diante do Pai. Sabe quem é o teu advogado? Jesus Cristo. Ele é o meu e o seu advogado. Meus irmãos, uma petição assinada por Jesus é difícil voltar. É difícil voltar negada. Agora, será que eu tenho pedido assim? Será que eu tenho clamado assim? Será que essa tem sido a forma em que eu me achego? Clamando, buscando todo o meu coração? Jesus para e pergunta, o que vocês querem que eu lhes faça? Meus irmãos, não parece um negócio óbvio? Tem dois céus clamando, Jesus está passando. Jesus chega e pergunta. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus, ele está elevando o nível daqueles cegos. Porque ninguém parava para ouvir eles. Ninguém conversava com eles. Eles estavam à beira do caminho. No máximo jogavam uma esmola para eles. Eles não eram vistos como cidadãos. Eles não eram vistos como pessoas normais, dignas. Mas Jesus diz, esses são os meus filhos. Jesus olha para mim e para você assim. Ele começa a conversar e ele firma um diálogo ali, porque ele está dizendo, ó, as pessoas podem não ligar para vocês. As pessoas, a multidão pode fazer vocês retrocederem, mas eu não. Eu olho para vocês, eu escuto a voz de vocês, eu quero conversar com você. Nós temos um Deus, Rei do universo, Criador de todas as coisas. E de repente esse Deus
tão ocupado, que trabalham em favor de nós. De repente ele para e ele fala: Juliano, o que foi? O que está acontecendo? Ele para ouvir você, para ouvir a sua oração. Ele para ouvir o teu clamor, o teu chamado, meus irmãos. Você entende isso? Quem está à beira do caminho, que não clama, não tem essa busca, não tem esse relacionamento também. Não consegue entender que Jesus quer conversar com a gente. Jesus quer falar comigo e com você. Jesus está dizendo: vocês têm importância para mim. Vocês são meus filhos amados. Jesus não é aquele cara que depende de muitas coisas, tem que passar por muita gente para chegar até ele o pedido. Não tem burocracia no céu não, meus irmãos. Jesus para nos ouvir. E ali diz o seguinte: Senhor, nós queremos enxergar. Clame hoje. Fale: Deus, eu quero ter uma visão completa daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ter uma visão completa do meu chamado. Eu quero ter uma visão completa, Pai amado, daquilo que o Senhor preparou para a minha família, para o meu ministério, para a minha igreja, para o meu trabalho. Eu quero ter uma visão completa, Pai. Eu quero enxergar onde eu estou errando. Eu quero enxergar aquilo que eu não entreguei para o Senhor ainda. Eu não quero ficar mais à beira do caminho, Pai. Eu não quero ser aquele que vê a banda passar. Eu não quero ser, Pai, aquele que só fica falando do que Deus fez na vida do outro. Eu quero ser aquele que caminha com o Senhor, aquele que é usado pelo Senhor para transformar vidas. Eu não quero ser aquele que fica deitado e reclamando do que o outro fez, que o outro foi, ou falando mal daquele que errou. Não, Pai, eu quero ser aquele que é discípulo do Senhor. Eu quero ser aquele que o teu relacionamento me transformou, Pai. Então que nós possamos clamar a Deus e falar: Deus, nós queremos enxergar. Nós queremos enxergar tudo, Pai amado, que o Senhor tem para nós. Porque se eu enxergar, eu não vou mais andar tropeçando. Se eu enxergar, eu não vou mais andar em dúvida. Se eu enxergar, eu não vou parar por qualquer motivo. Se eu enxergar aquilo que Deus tem para mim, quem Jesus é e quem eu sou nele, meus irmãos, o inimigo já não consegue mais parar você. Porque você vai ter uma visão completa daquilo que Deus chamou você para ser. Já é o teu destino. Apenas clame a Ele. Busque nele essa revelação. Busque nele esse conhecimento. E aqui no final diz o seguinte: Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. Jesus amou eles. Jesus também olha para nós com compaixão, com amor, com graça. É assim que Ele olha para mim e olha para você. Então pare de achar que Ele não está te vendo. Pare de achar que Ele não sabe dos teus problemas. Apenas clame e você vai sentir essa graça ser derramada sobre você. E ela diz: Jesus tocou-lhes nos olhos. Jesus vai tocar em você, meus irmãos, bem naquela circunstância, bem naquela situação, bem naquele problema na sua vida que para você é insolúvel. Tem pessoas hoje que sofrem demais com a inconstância. Um dia querem Deus, outro dia não querem. Um dia oram, jejuam, um dia buscam ao Senhor, na segunda-feira já volta a ser o mesmo de sempre. Jesus quer mudar, Ele quer tocar na sua vida para você parar de ser inconstante. Ele quer tocar na sua vida porque Ele quer transformar você, para você deixar de ser multidão, para você deixar de ser aquele que fica à beira do caminho, só vivendo de migalhas, só vivendo de esmolas. Ele quer que você caminhe com Ele. Jesus quer levantar você, Ele quer curar a tua cegueira espiritual e falar: meu filho amado, caminhe comigo e você vai ver as coisas sobrenaturais que eu vou fazer na sua vida e através de você. No mesmo instante passaram a enxergar. Meus irmãos, o milagre foi completo na vida deles. E a última palavra é a mais importante. Ele diz: e o seguiram. Agora aqueles que ficavam à beira do caminho, aqueles que não podiam caminhar, aqueles que viviam ali, naquela circunstância, agora eles são seguidores de Jesus. Agora eles não são mais, eles não dependem mais da boa ação dos outros, agora eles dependem de Deus.
Agora eles dependem de Jesus. Agora eles caminham com o Mestre, com o Rei da Glória. Meus irmãos, o milagre, ele acontece na nossa vida com um propósito: nos tornarmos seguidores de Cristo, seguidores do Senhor. Então, eu queria agora orar com você a respeito dessa palavra. Eu quero que você entenda que Deus tem tantas coisas que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Nós servimos um Deus que Ele quer revelar para nós, revelar aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso libertador, é o Deus que nos ama, é o Deus que olha para nós com compaixão. Então que nós possamos aprender com esses dois cegos que estavam à beira do caminho. Nós não nascemos para ficar à beira do caminho. Nós não nascemos para ver as coisas acontecendo somente na vida dos outros. Nós nascemos para clamar e para se entregar de forma completa. E aonde a entrega é completa, a transformação também é. Aonde o reconhecimento de quem Deus é e de quem eu sou é completo também, a transformação de Deus em nós também é completa. E Deus quer fazer isso na minha vida e na sua. Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor Deus amado, Pai querido, abençoa os teus filhos, Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas, Deus amado, que estão escutando essa palavra agora. Deus amado, e muitos se sentem assim, Pai, à beira do caminho. Muitos pensam que Deus faz na vida dos outros, mas não faz na delas. Muitos sentem muita luta quando começam a buscar o Senhor, de repente vem a multidão e atrapalha. Às vezes a multidão é da própria família. Quer impedir uma busca maior, quer impedir uma entrega maior, e as pessoas às vezes se sentem acuadas, sem forças. Essa palavra é para você. Deus, acrescenta fé ao coração delas. Senhor, venha, Pai amado, intervir, para que elas possam olhar com fé para o Senhor, para que elas possam clamar cada vez mais alto, Pai. E quando vir as vozes do inimigo, eu vou clamar mais alto ainda, até que a minha voz cubra a voz da multidão, até que a minha voz cubra a voz do diabo, até que a minha voz cubra a voz de qualquer outra pessoa que tenta lutar contra o meu chamado, tenta lutar, Deus amado, contra a vida que o Senhor preparou para mim. Porque eu sei, Pai amado, que o Senhor vai intervir em meu favor. Eu sei que o Senhor é o mesmo que para, Deus amado, para nos escutar. É o mesmo que para hoje, está escutando o clamor de cada filho, de cada filha tua, Pai. O Senhor olha com compaixão, com amor e com graça. E o Senhor está elevando, Pai amado, o nível de relacionamento. Deixando aqueles que estavam à beira do caminho, Pai, se tornarem agora discípulos, seguidores do Senhor, Pai. Nós possamos te seguir, Pai, seguir os teus passos, ouvir a tua voz, Pai, e obedecer aquilo que o Senhor fala. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Pai, é o que eu te peço. Que nós possamos viver uma vida transformada no Senhor, Pai. Que não venhamos a ficar à beira do caminho, mas andar com o Senhor, que é o caminho, que é a verdade e é a vida, Pai. Deus amado, que o amor de Deus Pai, que a consolação do seu Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje, por todo sempre. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente semana. Que o favor de Deus venha a ser resplandecer sobre a sua vida. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas em você e através de você. E eu vou ouvir esses testemunhos. No nome de Jesus. Amém.